Bom dia a todos. É com satisfação que estamos aqui novamente reunidos na terceira reunião da PET do ano de 2011. Aqui nessa parceria já consolidada com a Federal Concurso e com a GETUSP. Lembrando aí a todos que esse evento está sendo transmitido via internet ao vivo e depois fica lá gravado para caso os senhores queiram acessar de forma gratuita, né? É só digitar o e-mail e o nome embaixo entra de forma automática, né? Todas as reuniões a partir desse ano passaram a ser transmitidas dessa forma e tá lá no banco de dados, né? A anterior, quem tiver interesse, fiquem à vontade. Pois bem, hoje nós vamos aqui, como já é de costume, ter a presença de três tributaristas, três palestrantes, né? O professor César Zalaf, que é juiz do TIT, ele está agora em sessão e vai chegar depois do intervalo. Ele vai ser o último palestrante, ele vai conversar com a gente sobre a guerra fiscal, né? E à luz da jurisprudência do TIT e alguns efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Temos aqui também a presença do professor Adolfo, que também é juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do TIT, mas hoje não está em sessão, e o professor Celso Benício, que está aqui do meu lado, que é membro do Conselho de Contribuintes. Pois bem, o professor Adolfo vai ser o primeiro a fazer a sua exposição, e o tema dele é um tema bastante palpitante e que não sai da moda nunca, que é o planejamento tributário. Só que ele vai dar um enfoque em cima dos chamados tributos, entre aspas, indiretos, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Professor Adolfo, tem a palavra. Marcelo, obrigado. Celso, Marcelo, cumprimentos todos da mesa. Bom dia a todos. De antemão quero registrar a presença do excelentíssimo juiz também lá do TIT, Silvio César Afonso. Obrigado pela presença. Como o Marcelo colocou, esse tema de planejamento tributário não sai de moda, né? Com certa frequência nós ouvimos pessoas falando sobre esse tema, planejamento tributário. E nessa frequência desse ouvir falar, sempre todo mundo se depara com discussões sobre casa separa, sobre operações societárias que envolvem o imposto sobre a renda, que envolve a contribuição social, né? Ouvimos falar muito pouco, se não quase não ouvimos falar, né, sobre o planejamento tributário, sob o enfoque dos tributos indiretos, né? Como é que esses tributos indiretos podem ser planejados, quando que esse planejamento tributário vai ser lícito, quando que ele vai ser ilícito, né? E esse é o propósito da palestra de hoje, examinar qual a abrangência desse tema, planejamento tributário, em relação aos tributos indiretos. Primeiro, antes de entrar a apresentação propriamente, eu digo a vocês que a apresentação vai ser bem planejada. Na primeira parte, vamos colocar algumas questões introdutórias. Certamente, alguns já ouviram falar sobre substância sobre a forma, simulação, abuso de forma, abuso de direito, né? Vamos entender esses conceitos brevemente. Verificar mais ou menos algumas decisões do CARF, algumas decisões do TIT. E depois, na parte mais interessante, né? Não que a outra não seja, mas na parte mais, vamos dizer assim, mais diferente, né, vamos analisar alguns possíveis planejamentos tributários de indiretos na prática, em algumas situações reais, né. Primeiro, vamos colocar alguns planejamentos possíveis, plausíveis, a depender de como ele é medido economicamente. Depois, vamos ver um planejamento tributário questionável. E depois, um exemplo do que não se deve fazer, né, que é uma simulação indiscutível. Dito isso, vamos à apresentação. Por que planejar? Planejar é necessário, assim como navegar, afinal de contas, segundo os dados estatísticos,
os encargos tributários representam aí em torno de 30% do PIB nacional. Isso quer dizer que cerca de 30% do faturamento de uma empresa é abocanhado por tributos, né? Isso faz com que o governo, em suas 3 esferas, seja aí o sócio majoritário de qualquer empresário formalmente constituído. Esse percentual ele é maior se considerarmos os gastos indiretos. Ora, se tributos servem para custear serviços públicos de qualidade, e se, por outro lado, os serviços públicos não têm qualidade, o contribuinte deve pagar por esse serviço na esfera privada. Precisa pagar plano de saúde, precisa pagar segurança, precisa pagar varrição pública, né? Limpeza pública e assim por diante. Se considerarmos esses fatores, dizem os institutos em geral, o IPT, né? IBDT, enfim, esse percentual sobe para cerca de 60%, né? Se considerarmos os gastos realizados e o PIB abocanhado pelo tributo. Por essa razão, planejar é preciso. Quando falamos de planejamento tributário, sempre pensamos em evasão e elisão. Não é mistério para ninguém que evasão é uma coisa ruim, evasão é ruim, evasão pode ser até crime, né? É você reduzir a sua tributação mediante atos ilícitos. É você agir de dolo, agir com má fé, não é? E com franco e descarado intuito de lesar o fisco, não é? Evasão fiscal é diferente de elisão fiscal. Elisão fiscal é algo bom, não é? É algo que o empresário faz, ele reorganiza suas atividades empresariais, ele se propõe a fazer novos contratos, novos negócios, a se reinventar para que a sua tributação seja consequentemente reduzida, né? Então, pela elisão fiscal, eu tenho um novo ambiente de negócios, né? um novo ambiente construído, e em razão desse novo ambiente construído, a minha consequência é a redução tributária. Mas vejam, eu não fiz uma determinada operação apenas para reduzir tributos, né? E essa é a grande diferença, essa é a grande questão. Inclusive, nós vamos ver com certo detalhe no histórico do tema planejamento tributário. Motivação e carga tributária, princípios envolvidos, livre iniciativa, capacidade contributiva, legalidade, tipicidade cerrado, né? São todos os princípios constitucionais envolvidos aí nesse tema planejamento tributário. Por que livre iniciativa? O empresário pode e deve construir seus negócios ou planejar seus negócios como bem entender, e o fisco não pode e não deve optar, né? Fazer qualquer tipo de juízo de valor quanto ao negócio construído, né? O negócio planejado, desde que dentro da lei. Por que capacidade contributiva? Cada qual deve pagar seu tributo segundo a sua capacidade econômica, né? Isso é uma questão interessante. A gente vai ver que essa seria a terceira fase do planejamento tributário, segundo o professor Marco Aurélio Greco. Não confisco, eu não vou pagar tributos de tal forma que meu próprio patrimônio seja lesado, né? A tributação escapa à renda, escapa às operações e passa a agravar o próprio patrimônio. Então, eu estou perdendo patrimônio. Seria o não confisco. Então, tudo isso está envolvido no tema planejamento tributário. E é isso que deve ser tido como valores que guiarão qualquer atividade empresarial replanejada, reconstruída, para que haja um ganho, uma otimização tributária. Como começou a discussão sobre planejamento tributário? Os 2 casos mais conhecidos e que deflagraram aí os estudos sobre o tema são esses 2. Um na Inglaterra e outro nos Estados Unidos, ambos de 35. O caso Commissioners of Inland versus Duke of Westminster é um caso que nós conhecemos bastante. É a famosa PJ, né? Então, você tem um empregado, você não quer pagar encargos previdenciários, você não quer ter uma tributação maior, né? Então, o que você faz com seus empregados? Você determina que eles constituam uma PJ. Então, você não contrata uma pessoa física, você contrata uma pessoa jurídica. Isso foi o que aconteceu lá atrás. O Duke of Westminster, ele tinha lá o seu jardineiro, e ele falou: jardineiro, você não quer virar uma empresa, não? Te manda embora, a gente faz um acordo, e você vira uma empresa e eu continuo te remunerando pelo seu serviço, só que não na condição de pessoa física, mas sim de pessoa jurídica. O efeito disso foi, naturalmente, reduzir a tributação, lá nos termos da Inglaterra, da época, sobre essa contratação.
Os Commissioners of Inland, que seriam os fiscais da Receita da Inglaterra, disseram o seguinte: olha, Duque, você contratou esse jardineiro como? Ele não é jardineiro, ele é uma empresa prestadora de serviço de jardinagem. Diferente. Ah, ele é uma empresa? Ele trabalha aqui de que horas a que horas? Fielmente, 8 horas por dia. Se ele faltar, o que você faz? Eu corto a remuneração, mando embora, dou bronca. E se ele quiser sair mais cedo? Não pode. Se ele fizer alguma coisa diferente do serviço dele, o que acontece? Eu dou bronca. Ou seja, então você tem poder de comando, você tem... Me fugiu o nome trabalhista, se alguém puder me... Como? Subordinação, isso. Então ele tem subordinação? Tem subordinação. Então, é provável que ele não seja uma pessoa jurídica, que seja uma pessoa física. Vamos confirmar isso. Jardineiro, quem são os seus clientes? Não tenho, só o Duque. Você só presta jardinagem para o Duque, mais ninguém? Mais ninguém. Se eu não estiver aqui 8 horas por dia, todo dia, eu tomo chibatada. Brincando, não é chibatada, mas eu tomo uma bronca forte. Ora, se essa PJ não tem outros clientes, ele está sob subordinação do Duque, então, na verdade, ele não é uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa física sob a forma de uma pessoa jurídica para que haja redução tributária. Essa foi a grande discussão na Inglaterra. A corte inglesa e o direito inglês, ele se baseia lá no tal do common law, né? Não tem leis, eles têm precedentes. E a falta de um precedente do tipo, não houve uma condenação pesada contra o Duque, né? Mas a partir daquele caso em diante, a corte inglesa disse o seguinte: olha, a partir de agora, esse caso essa prática é ilícita, né? E desde então passou a ser ilícita. Estados Unidos, caso Gregory versus Halverin. Senhorita Gregory possuía, e essa situação era possível, né, pelo direito americano na época. Senhorita Gregory possuía a maior parte das ações societárias, das participações da empresa A. A empresa A, por sua vez, possuía grande parte, ou a maior parte das ações ou patrimônio da empresa B. A senhorita Gregory queria ou pretendia possuir o patrimônio da empresa B diretamente, não por via da empresa A. O que ela fez? Constituiu uma empresa C. Essa empresa C teve o seu capital social formado pelo patrimônio da empresa B. E essa empresa C pertencia integralmente à senhorita Gregory. Passados aí alguns dias, 2 dias, 3 dias, a empresa C foi dissolvida. E nessa dissolução empresarial, o patrimônio que foi formado com todo o patrimônio da empresa B, foi revertido para a senhorita Gregory. Toda essa estrutura aqui goza de uma isenção fiscal nos Estados Unidos. Se ela adquirisse diretamente a empresa B, haveria ganho de capital e seria tributário pelo imposto sobre a renda. Nessa situação levada a efeito, não houve qualquer tipo de tributação. O senhor Gregory, que era o fiscal, disse o seguinte: senhorita Gregory, mas vem cá,